Olá, olá pessoal, vamos entrando, vamos começar, vamos falar sobre iodo, um suplemento que infelizmente é muito mal compreendido, existe uma iodofobia médica, não somente médica, mas de todas as pessoas, né? Mas vamos lá, vamos dando um oizinho, vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Como é que tá aí a conexão? Olá Mari, olá Rosângela, Carla, Bianchi, Márcia, boa noite minha querida. Daniela Campos, vamos chegando pessoal, vamos chegando, Janete, Teodoro, vamos chegando, vamos apertando no aviãozinho ali embaixo para mandar esse vídeo, essa live para outras pessoas, porque hoje a gente vai estar falando Já tá falando de onde você é, Mari? Nem perguntei, né? Para você estar convidando outras pessoas, porque assim, olha, David Brownstein, não foi David Brownstein, foi Jay Abraham, o cara que mais estudou, o cientista que mais estudou sobre iodo, ele fala que a falta de suplementação de iodo causou mais mal, mais doença e mais sofrimento do que as duas guerras juntas. Tem muito câncer sendo causado por falta de iodo, tem muito problema de saúde sendo causado por falta de iodo. Então, essa live é extremamente importante para a nossa qualidade de vida. Então, vamos lá. Vamos começar, vou dar mais um minutinho para mais gente chegando. Vamos convidando o pessoal, vamos mandando um aviãozinho ali embaixo, pessoal. Vamos mandando lá. Olá, Gorete. Boa noite, minha querida. Cida, Claudete, Muniz, como é que estão? Tudo bom? Aliana. Olá, Rose, tudo bom, querida? Vamos começar, dona Viviane. Lidiene. Legal, pessoal. Vamos lá, vamos começar. Sem in relation, porque hoje o papo pode dar muito pano para manga. Ok, vamos falar do iodo então. O iodo nada mais é, não sei se vocês lembram da tabela periódica, que tinha lá a família dos halogênios, ou halógenos, que é formado por flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Vamos lá. Entenderam bem? Esse é o iodo. Ele é um halogênio, ele é uma substância que está lá na tabela periódica, mas que é extremamente importante para a nossa saúde. Foi descoberto lá por mais ou menos 1811, se não me falha a memória, e ele tem esse nome de iodo porque ele quando ele foi descoberto, foi através de uma queima, né, a combustão de uma substância, e viu que tinha uma chama mais púrpura, meio roxa, e no grego, o roxo é iodo. Tem muito parecido com essa palavra iodo. E começaram-se a estudar os benefícios do iodo para a pessoa, e foi através desse iodo que hoje é tão importante para a nossa saúde, que nasceu a medicina moderna. Estranho, né? Falando de medicina moderna na aula de iodo. Porque é o seguinte, como é que a medicina moderna trata? Você tem uma doença, você vai ter um remédio para aquilo. Você tem outra doença, você vai ter um outro remédio para tratar aquela doença. Então, é um remédio para uma doença. Em 1824, um médico, ele descobriu que se poderia tratar bócio tireoidiano, bócio, aquela bola enorme, aquele pescoço fica grande, né, aquela glândula tireoidiana fica enorme, poderia se tratar bócio com a suplementação de iodo. Só com iodo, não precisava fazer mais nada. Então criou-se essa noção de que poderia existir um elemento para tratar uma doença. E foi assim que se iniciou a medicina moderna, que a gente vê hoje, né? Mas assim, é bem importante, quando a gente começa a falar de iodo, eu quero já falar aqui de início para vocês, a gente fazer uma diferenciação entre aquilo que é iodo inorgânico ou iodo orgânico. Muitas pessoas falam, doutor, eu não posso usar suplemento de iodo, não posso usar Lugol, porque eu sou alérgico a iodo. Você é alérgico a iodo orgânico. Aquele iodo que vai ter no contraste, o iodo que tem no remédio lá, amildarona, que é um antiarrítmico, ele é um iodo orgânico. Ele é sim causador de problema para a nossa saúde, ele pode causar problema. Ele vai, na verdade ele pode não, ele causa problema na nossa saúde. Você usar amildarona, por exemplo, por muito tempo, usar esse remédio antiarrítmico por muito tempo, pode gerar problemas, consequências para a sua tireoide, e não só para a sua tireoide, para suas mamas, para a próstata, para o útero, para os ovários, para o seu cérebro, para a sua pele. Vocês já vão entender por quê, Mas então, esse iodo que eu vou estar falando para vocês hoje, que é essencial, é o iodo inorgânico. Aquele iodo que a gente pode encontrar no seaweed, né, que é aquela alga marinha, que a gente pode encontrar em ostras, que a gente pode encontrar em frutos do mar, que a gente pode encontrar em alguns pouquíssimos alimentos, porque hoje em dia é muito pobre, os alimentos são muito pobres em iodo, tá? Mas é sobre esse iodo que a gente vai estar falando. Mas assim, já
que o iodo faz? O iodo ele tem uma ação muito interessante no nosso corpo. Primeiro de tudo, quem tem iodo em níveis adequados no corpo, tem iodos em níveis adequados, vai ter, ele é um agente alcalinizante, então ele alcaliniza o teu corpo. Se o teu corpo está muito ácido, porque você tem uma doença crônica, tem uma doença renal crônica, tem uma doença autoimune, tem um câncer, você consegue já ajudar a alcalinizar o teu corpo fazendo uma suplementação de iodo. Que tem gente até que já perguntou que é o Lugol? É o Lugol? Sim, é o Lugol. O Lugol é uma das maneiras muito maravilhosas para a gente estar suplementando iodo. Ok? Então ele tem essa ação alcalinizante, ele é antifúngico, ele é antiviral, ele é antibacteriano, ele é antiparasitário. O cirurgião, quando vai fazer cirurgia, o que ele passa? Ele não passa o polvidine, ele não passa aquela coisa meio amarelada, alaranjada em cima da pele da pessoa onde ele vai cortar. Aquele polvidine é o quê? PVPI, é iodo. Então o iodo ele tem essa ação, tanto é que muitas pessoas falam, o que eu posso usar para tratar micose, para tratar fungos, principalmente na unha, que é um lugar terrível de tratar. Você pode pingar ali iodo, solução de Lugol. É só que interessantíssimo. A gente pode até falar da ação destoxificante do Lugol, do iodo. Sempre quando eu falo iodo, Lugol, eu entendo como a mesma coisa, tá bom? Ação destoxificante, porque mercúrio, uma das principais metais pesados que o iodo consegue destoxificar é o mercúrio. Ele vai lá e se liga no mercúrio que está nos teus tecidos, que está circulando no teu sangue, e ele vai levar para as fezes, ou seja, você vai defecar aquele metal pesado, aquele mercúrio. Existem outros metais pesados que ele também faz aquela ação, como o chumbo e alguns outros. Mas o mercúrio é um dos melhores, é um que ele mais faz. Então é muito bom. Quem faz uso, tanto é que quem faz uso de Lugol, quem faz uso de iodo, pode comer mais, tem mais liberdade para se comer frutos do mar. Desculpa, para comer peixes de rio aqui no Brasil. Que aqui no Brasil praticamente é difícil você ter um peixe que não esteja intoxicado com mercúrio, porque os nossos rios ainda estão extremamente poluídos. Que os nossos rios estão. Até tem uma pergunta legal aqui. Temos muito receio de iodo pela toxicidade que foi imposta a ele. Na verdade, não é nem uma pergunta, é uma constatação. Sim, eu já vou falar dessa iodofobia. Então, mas quem toma iodo, quem usa Lugol, consegue comer mais frutos, alimentos de rio, ou seja, frutos, né, peixes de rio. Porque o peixe está contaminado com iodo, com mercúrio. Quando você come aquele mercúrio, ele vai intoxicar teu corpo, obviamente. Mas você utilizando o iodo, você vai conseguir destoxificar. A gente consegue destoxificar também outros halogênios. Eu até vou falar um pouquinho mais sobre isso ali para frente. Mas basicamente, se a gente pegar os outros halogênios, né, como cloro, flúor, bromos, brometos, eles intoxicam o nosso corpo. Eles intoxicam as nossas células, eles fazem com que a gente engorde. É por isso que você que usa a fluoxetina está engordando. É por isso que você que usa o bromazepam também engorda. Por quê? Tudo isso são brometos. Tudo isso são halogênios. O fluoxetina é composto por flúor. O bromazepam tem bromo, né? A água de torneira tem cloro. Tudo isso, infelizmente, causa mal, intoxica o nosso corpo. E o iodo é uma das principais substâncias para fazer o detox desses halogênios no teu corpo. Okay? E ele tem um efeito muito legal, coisa que eu não sabia até recentemente. Tem muitas pessoas que estavam perguntando aqui para mim no Instagram, como é que pode fazer para ajudar a tirar aquele catarro, né, do nariz, aquele muco espesso. E eu sempre falo, né, que eu sempre vou continuar falando pro resto da minha vida, você tem que tirar alimentos inflamatórios. Se você toma leite, glúten ou qualquer outro alimento que seja, no teu caso, inflamatório, ele vai causar esse muco mais espesso. Só que eu descobri que iodo, eu aprendi que iodo, ele também é mucolítico, ou seja, ele ajuda a quebrar muco, ele ajuda a fazer com que o teu muco nasal, da tua rinofaringe, ele fica mais líquido, então você não fica com aquele muco muito espesso, não fica dando catarro, não fica proporcionando mais risco de você fazer sinusite, né? Então, tomar iodo, fazer uso de iodo vai te ajudar muito a essa questão mucolítica. Nosso corpo inteiro. Existe uma iodofobia médica, uma iodofobia de que acha-se, as pessoas estimulam, né? As pessoas falam, cientistas falam isso na televisão, de que quem usa iodo destrói a tireoide. Isso é uma grande besteira. Iodo orgânico causa problemas na tireoide. Iodo inorgânico não causa problema na tua tireoide. Inclusive, o teu corpo precisa de tanto iodo,
mas tanto iodo, que apenas 3% do iodo que você ingere vai para a tua tireoide. O resto vai para todo o teu corpo. Para você ter uma ideia, o nosso corpo ele consegue armazenar cerca de 1.500 miligramas. 1.500 miligramas de iodo. A sua tireoide só armazena em torno de 50 miligramas de iodo. Então o nosso corpo precisa muito, porque a gente consegue encontrar iodo em praticamente todas as células do nosso corpo. O teu sistema imunológico, a gente está ainda passando aí por esse período de pandemia, né? Essa história, e nós precisamos do sistema imunológico forte. E o iodo, as tuas células brancas, as tuas células de defesa, elas necessitam de iodo. Elas necessitam de iodo para que elas funcionem melhor, para que elas consigam fazer o papel delas de fagocitose, de produção de anticorpos. Sem iodo ela não faz tão bem esse papel. Olha que interessante. Né? A gente às vezes não imagina que ele vai ser tão bom. Mas por quê? Porque o iodo ele faz parte de todo o teu corpo. Para você ter ideia, você tem iodo na tua saliva, tuas glândulas salivares, as tuas glândulas sudoríparas. Elas dependem de iodo para funcionar bem. Tanto é que, olha só, se você é uma pessoa, principalmente homens, é muito mais fácil identificar isso aqui. Se você é uma pessoa que transpirava bastante antigamente e depois você começou a reduzir a sua taxa de transpiração, doutor, eu transpiro cada vez menos, eu até sinto calor, mas eu não transpiro tanto. Quer dizer que você está ficando cada vez mais deficitário, você está cada vez com menos, você está desnutrido de iodo, e isso vai fazer com que isso proporciona doenças relacionadas à falta de iodo, que no caso, posso falar já para você, câncer de pele, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de endométrio. Então, você reduziu a sua sudorese, pay attention, presta atenção, vamos suplementar com iodo, tá ok? Então, as células sudoríparas, as células glândulas salivares também necessitam de iodo para que elas funcionem. E olha, mas todos os teus órgãos glandulares precisam de iodo. Que nem eu falei, tem ali o útero, tem o endométrio, tem o útero, a próstata, as glândulas salivares, o pâncreas. Todas essas glândulas necessitam de iodo para funcionar. Todas as suas glândulas endocrinológicas, ou seja, a sua tireoide, a sua adrenal, as suprarrenais, meu Deus, me fugiu agora, a tua pituitária aqui no cérebro, elas demandam testículos, ovários, demandam a presença de iodo para que elas funcionem bem. Entende? Então, se você não está suplementado, se você não tem iodo suficiente, todas essas glândulas salivares, todas essas glândulas, todos esses órgãos endócrinos vão funcionar menos. E não é somente que nem eu. Muitas pessoas aqui estão pensando no iodo simplesmente na tireoide. Eu vou dar um enfoque no tireoide daqui a pouco. Mas não é só na tireoide. Todo o teu metabolismo fica reduzido, fica deficitário na ausência de iodo. Tanto é que, então eu já vou entrar aqui um pouco. Tanto é que se você tem problema na tireoide, você usa Synthroid, usa Puran, usa levotiroxina, levoide, o que seja, mas você não suplementa iodo, você está aumentando isso, pessoal. Isso é ciência. O teu endocrinologista não deve ter falado isso daí para você. Às vezes é porque ele nem sabia, né? Mas é o seguinte, se você usa hormônios tiroidianos e não suplementa iodo, existe uma chance maior de você desenvolver câncer. Câncer de pulmão, câncer de pele, câncer de tireoide, câncer de mama, câncer de próstata. Estão entendendo? Você vê a gravidade, eu não costumo suar. Se você não tinha já o costume de suar, ok, pode ser que seja uma deficiência lá da infância, pode ser que seja o teu padrão, tá bom? Mas é o seguinte, que nem eu estou falando ali, aumenta a tua chance de ter câncer. Óbvio que são outros fatores também que contribuem para o câncer. A falta de selênio aumenta em 50% a chance de você ter câncer. Mas você veja a quantidade, a importância do iodo. Quando você dá iodo em quantidades altas, né, que são consideradas altas, que eu já vou dizer o que é isso daí, é só nesse momento, com iodo em doses altas, que você produz uma substância chamada delta iodolactona. Delta iodolactona, palavrão. Ela age como um dos nossos poucos agentes apoptóticos de célula cancerosa.
Célula cancerosa normalmente não morre por apoptose, ela não se mata, ela não faz a apoptose, é morte celular programada. A tua célula está velha, a célula do teu couro cabeludo, do teu olho, da tua pele está ficando velha, ela vai se autoprogramar para morrer, para que ela morra com dignidade, digamos assim, para que ela não se exploda. E essa explosão vai liberar substâncias que são consideradas tóxicas fora das células. Então, o corpo faz isso. Agora, célula cancerosa não entra em apoptose, na maior parte das vezes. Entretanto, com a delta-iodolactona, ela entra em apoptose. Ou seja, se você tiver essa substância circulando no teu corpo em decorrência de altas doses de iodo, você vai fazer o quê? Uma terapia anticâncer. Preventiva e curativa. Óbvio que eu não vou usar só ela para tratar o câncer, mas ela é uma grande arma que a gente tem que pôr as mãos, a gente tem que pôr na mesa e entregar para os pacientes. Se você tem esse tipo de problema, tem câncer na família, se você já tem câncer, se você quer fazer prevenção de câncer, começa o quanto antes a usar Lugol. Barato, extremamente barato, normalmente não precisa de receita, não é somente questão de falar de 2 gotas, eu já vou falar em relação a essa questão de 2 gotas ou mais gotas ou menos gotas, porcentagens, tá bom? Já vamos falar disso daí. Mas você veja a importância. Então ele tem um efeito anticâncer. O que é considerado normal, doutor? O que é considerado normal pela ciência? O que é considerado normal? Não vou dizer pela ciência. O que é considerado normal pelo Ministério da Saúde? Quanto de iodo o ser humano precisa? Então vamos voltar lá para 1824. 1824 foi quando eu falei que eles descobriram que se poderia utilizar um elemento, uma substância para tratar uma doença, que era o tratamento do bócio. O bócio é o quê? É quando a tireoide está com deficiência de iodo e ele aumenta o seu tamanho para tentar aumentar a sua capacidade de captar iodo. Lembra que eu falei que somente 3% do iodo do teu corpo está na tireoide? Então, se a tireoide aumenta de tamanho, isso aumenta a chance dela de conseguir captar algum iodo que esteja na corrente sanguínea. Então isso é um mecanismo compensatório, benéfico, né? Para que a tua tireoide consiga produzir hormônios tireoidianos. Ele é benéfico, mas causa um monte de sequelas ruins, obviamente. Aí, eles estudando o iodo, percebeu-se que tinha mineradores de prata, o pessoal que trabalhava em minas de prata, geralmente eles não tinham, porque era comum ter bócio na região desses mineradores. Mas os mineradores não tinham. E eles começaram a querer estudar o porquê. Lá tinha muito gás, muito pó de iodo. Muito pó de iodo. Eles inalavam aquilo, ou seja, eles absorviam pelas vias respiratórias o iodo. Entende? Aí eles não desenvolviam o bócio. Aí esse médico, em 1824, ele começou a dar iodo para as pacientes. Ele chegou a dar numa dosagem de 9 miligramas. 9 miligramas de iodo. Já vai entender o que isso daí significa. Só que daí, nos Estados Unidos, ele começou a estudar e queria saber qual que era a dosagem ideal para prevenção de bócio. E ele começou a reduzir cada vez mais a dosagem. E percebeu-se que se você der menos de 1 miligrama de iodo para uma pessoa, consegue-se prevenir bócio. Então não precisava daquelas 9 miligramas que aquele médico em 1824 tinha feito. Com menos de uma grama já era suficiente. Aí eles começaram a fracionar ainda mais a dosagem. E percebeu-se que você precisa de 0,2 miligramas de iodo para a pessoa não ter bócio. Isso significa o quê? Que é 150 a 200 microgramas. 1000 microgramas é 1 miligrama. Então, se a pessoa, para ela não ter bócio, ela precisava simplesmente de 150 microgramas de iodo. E essa foi a ciência que embasa até hoje os órgãos internacionais e nacionais de saúde para dizer quanto que a gente precisa de iodo. Somente 150 microgramas. Só que isso daí é pensando na tireoide. Não é pensando no corpo inteiro, não. Então, se você só tomar essa quantidade pequeniníssima de iodo por dia, você pode ajudar a tua tireoide. Hoje em dia, você precisa de mais, porque as nossas tireoides estão entupidas. Já vou falar desse entupimento. Mas nossas tireoides estão entupidas, então você precisa de mais do que isso daí. Só que, para você produzir, lembra que eu falei da delta-iodolactona? Para você produzir a delta-iodolactona, você precisa de pelo menos 15 miligramas por dia de iodo. É 100 vezes mais a dose recomendada diária. Vocês estão percebendo que
O nosso corpo ele é perfeito, né? Deus criou ele de maneira muito bela. Só que assim, às vezes eu preciso de uma dosagem bem pequena para minha tireoide, mas para todo o restante do meu corpo eu preciso de uma dosagem muito maior. Ah, Felipe, mas isso daí é uma dosagem não fisiológica, isso daí é uma dosagem que não existe no mundo. Existe. 20% da população mundial vive em áreas que têm iodo. Os outros 80% são áreas que têm uma pobre quantidade de iodo. E o Brasil, vocês acham que estão aonde? Vocês acham que o Brasil está numa área que tem iodo ou que não tem iodo? Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos me responder que eu já falei quase 20 minutos sozinho aqui, me sentindo sozinho, porque eu não estou lendo os comentários de vocês. O que vocês acham? O Brasil é uma região que tem iodo ou não tem iodo? Não tem. Ó, a Pri falando também que não tem. NASA também falou que não. Brasil não tem iodo. É, exatamente. Pobre, pobríssimo, Carla. Exatamente. Pobríssimo em iodo. Não tem quase nada de iodo. Em outras regiões do mundo, como por exemplo, vamos falar do Japão. O Japão, o consumo médio deles, sem suplementar nada, eles consomem aproximadamente 13,5 a 13,9 miligramas de iodo por dia. Então eles consomem já bastante iodo. Tanto é que Japão é um dos lugares que menos tem, né? Câncer de mama, câncer de tireoide, câncer de próstata. Por que será? Porque aquelas glândulas produtoras de alguma substância, como leite, né, na mama, os ovários, né, que produzem os óvulos, o testículo que produz os espermatozoides e hormônio, depende de iodo. E se tiver iodo normal, você não vai ter tanto problema. Existe uma proteção. Tem? Então, realmente, essa quantidade absurda que falam que é o que a gente precisa de iodo, ela é muito baixa. Ela é totalmente incabível. Para você ter uma ideia, tem pacientes que precisam tomar por dia 50 miligramas durante 2 anos para conseguir voltar a ter iodo normal no corpo. Porque o corpo, obviamente, ele não retém tudo aquilo. E quando ele está entrando no teu corpo, ele está detoxificando simultaneamente. Então ele está tirando o mercúrio, ele está tirando o flúor, está tirando o cloro, está tirando o bromo e está indo para as fezes. Então você está colocando iodo para dentro, ele está fazendo o papel dele e saindo para fora. Ele está entrando para dentro, ajudando a matar vírus, ajudando a matar fungos, candidíases, fungo na unha, vírus que estão tentando entrar na nossa rinofaringe, nossa nasofaringe, e eles vão embora. Então desculpa a palavra, é coisa pra caramba. Iodo na gravidez, já vou falar. É uma belíssima essa parte de iodo na gravidez, já vou falar. Só vou terminar essa parte de tireoide então. Que nada mais é, o bócio é isso aí. É o teu corpo tentando captar mais iodo. Vamos lá que eu me dei uma perdida. Só mais uma coisa de tireoide. Quando a pessoa começa a utilizar iodo ou Lugol e vai no médico, outros médicos, né, que não tratam com Lugol, não tratam com iodo, o médico vai falar, o seu médico, processe. Porque ele está destruindo a sua tireoide. Por quê? Quando a pessoa começa a fazer iodo e faz aquele exame de sangue TSH, hormônio tireoestimulante, o que acontece com o TSH nos primeiros 3 a 6 meses de suplementação de iodo? O teu TSH vai explodir. Nas referências laboratoriais diz lá que é até 4.9, 4.8, 5.1, o normal. Eu trabalho com menos de 2 o TSH. Mas o teu TSH pode ir para 16, pode ir para 20, pode ir para 30. Por que isso acontece? Está sendo destruída a tireoide, por isso que teu cérebro está estimulando a tua tireoide para funcionar melhor. Poxa, a tireoide está sendo destruída, vamos estimular ela. Não. Quando você está dando iodo, a tua tireoide, para ela poder entrar na tireoide, ela tem que passar por um canalzinho. Vamos chamar ali um canal de iodo, que é um symporter, né? É um portal em que entra 2 substâncias simultaneamente, iodo e sódio. Um canalzinho. Agora, lembra que eu falei dos halógenos? Flúor, cloro e bromo? Então, como eles têm um peso molecular, vamos falar de química um pouco, eles são mais leves, molecularmente mais leves do que o iodo, então eles conseguem se ligar nesse receptor muito mais facilmente e eles entopem esses receptores. Eles entopem. O que acontece? Quando você começa a dar iodo, você começa a desentupir, você começa a fazer o quê? O detox desses halogênios. Fazendo esse detox, esses canais começam a avisar o teu cérebro, viu? Está detoxificando aqui, aumente o TSH. Existe uma fisiopatologia por trás disso daí, uma fisiologia por trás disso aí, não vou ficar entrando nos detalhes, mas quando você toma iodo
Você detoxifica esses canais, você estimula a produção de TSH. Isso vai durar aproximadamente por 6 meses, no máximo por 6 meses. Então, se você começar a usar o Lugol hoje, ou se você já usa, começou recentemente, você não pode solicitar o exame de TSH, porque senão você vai ficar com medo. O teu médico, teu generalista, teu endócrino, tua gineco vai falar, olha, você está destruindo tua tireoide. Por quê? Porque os médicos têm essa iodofobia, tá bom? Então, tomem esse cuidado. Vão tratar a tireoide de vocês? Estão tomando hormônios tiroidianos? Usem iodo. Vocês precisam, tá? Vocês não estão usando hormônio, mas vocês querem uma tireoide que funcione melhor, porque a maioria aqui, com toda certeza, a maioria aqui tem problema de iodo, tem deficiência de iodo. E se não tiver iodo, não produz hormônio tiroidiano em suas quantidades ideais. Porque o hormônio tiroidiano é feito do quê? Tirosina, que é um aminoácido, e iodo, só. Você tem que juntar uma molécula de tirosina e 3 ou 4 moléculas de iodo para formar o hormônio. Se você não tem iodo suficiente, não vai produzir hormônio. Então, muitos hipotiroidismos aqui poderiam ser tratados simplesmente com iodo. É só dar iodo para a pessoa e a pessoa melhora, tá bom? Outra coisa, quem tem problema na tireoide, por exemplo, quem tem hipotireoidismo de Hashimoto, quem tem doença de Graves, que é Hashimoto, é hipotireoidismo, doença de Graves é hipertireoidismo, essas pessoas precisam de iodo. Doutor, mas você não sempre fala nos seus stories de quem tem hipertireoidismo não pode utilizar? Sim, porque se não estiver sendo acompanhado vai fazer cagada, vai fazer merreca. Entende? Quem tem Graves e quem tem hipotireoidismo de Hashimoto, primeiro, antes de começar o Lugol, você tem que começar a tratar os teus anticorpos, diminuir os anticorpos, porque a doença autoimune é que eu tenho um anticorpo atacando o teu próprio corpo, né? É as tuas células de defesa atacando o teu próprio corpo. Aí quando você começa a diminuir esses anticorpos, aí você pode dar o Lugol, porque o Lugol ele vai estimular a tua tireoide a funcionar melhor. Só que se você ainda tiver anticorpos, você pode fazer crises de tireotoxicose, de hipertireoidismo. É só por isso. Então, se você tem Hashimoto, como que eu sei se tem Hashimoto, doutor? Exame de sangue. Você faz um exame chamado anti-TPO, anti, né, de anticorpo, anti-TPO e anti-TG. Ok? E outro pré-requisito é que você esteja suplementando selênio. Selênio. Porque é o seguinte, por que do selênio, doutor? Porque você, na verdade, a tua tireoide não absorve iodo. A sua tireoide absorve apenas iodeto. Tanto é que se você tem prescrição de iodo, esse iodo é para o restante do teu corpo, não é para a sua tireoide. Ok? O teu corpo ele só absorve iodeto. Quando esse iodeto entra, ele tem que sofrer uma reação química chamada de oxidação. Quando você faz essa reação de oxidação, você cria um radical livre. Se você não tiver uma enzima dentro ali da tua tireoide chamada glutationa peroxidase, esse radical livre vai começar a danificar a tua tireoide. Só que essa glutationa peroxidase é dependente de selênio. Resumo então, resumo da ópera. Se você vai suplementar iodo, você tem que dar selênio para que você não gere estresse por radicais livres na tua tireoide. Então você começa a utilizar por 4 semanas antes selênio, 200 microgramas, já estou passando dosagem para vocês, anotem. 200 microgramas, você usar diariamente, vai prevenir câncer, e você não vai deixar com que a tua suplementação cause uma crise de tireotoxicose, de hipertireoidismo. Tá ok? Tanto na doença de Graves quanto na doença de Hashimoto. Você tem que zerar os teus anticorpos. Como que a gente faz isso? Aquilo que eu já ensinei para vocês. LDN, autohemoterapia, altas doses de vitamina D3, ozonioterapia, que eu ainda não dei essa aula para vocês. Com isso você baixa os teus anticorpos e você pode dar, sim, sem sombra de dúvida, sem problema algum, o iodo. Tá ok? Outros tipos de hipertiroidismo não podem. Porque normalmente os outros tipos de hipertiroidismo é quando você tem um nódulo na tua tireoide hiperfuncionante. É um nódulo que ele não é controlado pelo teu cérebro. Você dá iodo para ele, ele vai produzir de maneira exagerada hormônios. Nesses casos, você não pode dar iodo. E nesses casos, às vezes você nem sabe que você tem um nódulo desse. Se você começar a tomar iodo e você sentir irritabilidade, ansiedade,
taquicardia, teu coração vai para 150. Diarreia, muito provavelmente o iodo que você está tomando está entrando nesse nódulo quente, que é chamado nódulo quente ou nódulo hiperfuncionante da tua tireoide e está produzindo muito hormônio tiroidiano. Nesses casos, você tem que suspender o iodo, você vai no médico, vai ter que fazer uma cintilografia e se tiver realmente aquele nódulo ali, você tem que retirar ele cirurgicamente. Ok. 2 castanhas faz parte da suplementação de selênio? Depende. Hoje em dia, cada vez menos a gente tem selênio no solo, cada vez menos a gente tem magnésio no solo. Esse é um estudo chamado estudo de NHANES. São estudos que são feitos nos Estados Unidos a cada 5 anos, mostrando o que é dado na alimentação das pessoas, o que tem nos alimentos. Cada vez a gente tem menos minerais no solo. Repetir o nome dos exames de anticorpos: anti-TPO, anti-TG. Procure na internet anticorpos antitireoide. Aí você já vai lá e faz aquilo ali, beleza? Cintilografia. Então, eu não sou muito a favor, porque quanto mais cintilografia você faz, você vai utilizar iodo radioativo. Isso é ruim para a tua tireoide. Então, só fazer a cintilografia em caso de hipertiroidismo, ok? Em caso de nódulo, em que você já fez a punção por agulha aspirativa, se for um nódulo não hiperfuncionante, mas se for um nódulo hiperfuncionante, tem que fazer a cintilografia, ok? Isso, Marcelo, é esse mesmo, anti-TPO, anti-TG. Maravilha. Falei de tireoide, acho que eu falei tudo que eu precisava de tireoide, pessoal. Selênio e Hashimoto, ok. Vamos falar na gestação. Aqui é uma parte belíssima, belíssima. Fizeram estudos com seres humanos. Seres humanos. Estudo com seres humanos. Pegaram gestantes e deram Lugol para elas. Já falo aqui para vocês que aqui é o Lugol. Deram para elas Lugol para um grupo das gestantes ali até quarta, quinta, no máximo sexta semana de gestação. Até a sexta semana de gestação. O outro grupo, eles deram no segundo trimestre, ali pela 12ª até a 20ª semana, mais ou menos, de gestação. E o terceiro grupo, eles só deram Lugol depois do parto, logo após o parto. Então eles deram Lugol, foi dado Lugol, foi dado iodo para gestante. Não tem contraindicação, já quero começar agora. Tá bom? Então pode ser dado. O que aconteceu de diferente nos babies? Esses bebês com 18 meses, 24 meses, 30 meses, eles foram avaliados em relação ao seu QI, em relação ao seu desenvolvimento neuropsicomotor, comportamental e social. Ou seja, avaliaram todo o bebê. Os bebês que receberam Lugol, receberam iodo lá no começo da gestação da mamãezinha deles, esses bebês tinham um QI mais alto. Eles não tinham nenhum atraso neuropsicomotor. Nenhum, com 18 meses. Com 24 meses, 30 meses, mais ainda. Estavam super bem. Quem recebeu iodo no segundo trimestre também teve um excelente desenvolvimento, mas tinha ali uma faixa mais ou menos de 20% das crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. As crianças que não receberam nada, tinha ali numa faixa de 30%, 32% das crianças tinha retardo no desenvolvimento neuropsicomotor. São crianças ruins? São crianças que vão ter problema? Não. É crianças que estão demorando mais para maturar, amadurecer o sistema nervoso. O nosso cérebro precisa de iodo. Você quer ser mais inteligente? Quer que teu cérebro funcione melhor? Use iodo. Quer que seu bebê seja mais inteligente? Use iodo. Pode ser dado para as crianças? Pode. É por isso que os japoneses são mais inteligentes? Sim, Viviane. Quem que sempre ganha essas competições de matemática? Quem que sempre ganha essas competições de engenharia, de robótica? Quem tem mais crânio. E os japoneses, as mamães já nascem comendo iodo. Porque lá eles comem 13,5, 13,9 miligramas de iodo por dia. Você veja só, é muito diferente da gente, O Brasil não tem quase nada de iodo. Então a gente tem que estar suplementando. Ok? Falei do câncer, falei da tireoide, gestantes. Eu acho que era isso, pessoal. Tem muita coisa que dá pra gente falar, mas acho que o principal mesmo para eu falar para vocês é isso daí.
Adenocarcinoma de colo, no intestino e AVC isquêmico, pode tomar Lugol? Gente, não tem contraindicação. Qual que é a contraindicação do uso de iodo? Então, se você tem câncer, Alzheimer, se é criança, se é o que seja, se você não tem hipertiroidismo, se você não tem Hashimoto ou doenças de Graves que não estão controlados, não pode. Você tem que tratar primeiro. De resto, os outros, os demais, podem. Entende? Lugol e antidepressivos. Existem alguns antidepressivos que contêm na sua composição flúor, bromo, e eles intoxicam a nossa tireoide e pioram a função da tireoide. Entendeu? O ideal aqui, para quem quer ter saúde mesmo, é não usar flúor, pasta com flúor, é não tomar água de torneira porque tem cloro, não utilizar sauna úmida no Brasil, porque no Brasil se utiliza sauna úmida com cloro. Vai fazer natação? Você faça natação numa piscina que seja tratada com ozônio e não com cloro. Se você quer se livrar dos brometos, então você não use bromazepam. Você não coma farinha refinada, que essas farinhas brancas refinadas que é encontrada aí no mercado, é tudo com brometo. Veja que absurdo. Veja que absurdo. A gente está se intoxicando. Sabe aquele cheiro de carro novo? Até aqueles caras com carro com couro, né? Ah, esse carro de couro, gente chique, gente com grana. É gente que adoece. Infelizmente. É gente que adoece. Por quê? Porque o couro ali tá cheio de brometo. Tá cheio de brometo. Pode tomar Lugol com antidepressivo? Pode sim. Um vai atrapalhar o outro, se esses antidepressivos forem feitos de flúor ou de bromo. Ok? Dosagens, doutor. Existem duas maneiras de você suplementar o iodo. Existe a solução de Gelugol, ou conhecido como solução de Lugol, e existe o iodo oral, que é o iodo desidratado, é o iodo em forma de cápsula, comprimido na verdade. O iodo oral ele é bem mais claro, obviamente, porque ele tem todo um processo para você conseguir desidratar ele. Só que ele é muito mais fácil de ser ingerido, né? Porque o Lugol, a solução do Lugol, ela é ardidinha de tomar, ela tem um gosto mais forte, entende? Então, você quer suplementar, você usa o iodo oral ou use solução do Lugol. Quanto eu uso? Pelo menos 12,5 miligramas por dia. Essa é a dosagem mínima de iodo oral e essa é a dosagem de solução de Lugol. Se você utilizar a solução de Lugol a 5%, 2 gotas por dia, você está tomando exatamente 12,5 miligramas. Ok? Você consegue 12,5 miligramas com a solução do Lugol, 2 gotinhas. É baratíssimo. É muito barato. Para prevenção de câncer, para prevenção de doenças infecciosas, antiparasitário, para ajudar a matar parasitas no teu intestino, vale a pena. É um negócio que vai custar 30, 40 reais, um frasquinho que vai durar um tempão. Porque por dia você vai usar de 2 gotas a 8 gotas. Como assim 2 a 8 gotas? 8 gotas é o equivalente a 50 miligramas de iodo oral, ou de iodo e iodeto. Então você pode estar tomando. Ah, doutor, mas não é o ideal começar com Lugol 2%, uma gota por dia, que nem às vezes eu passo para as pessoas? Pode começar. Que essa é uma maneira muito segura para a gente saber se a pessoa não tem um nódulo hiperfuncionante. Para uma pessoa que a gente não sabe se tem Hashimoto bem controladinho, para a gente começar a dar, e aí a gente vai aumentando. Mas se você tem 40 quilos ou mais de peso, você pode começar com Lugol 5%, 2 gotas. Doutor, comecei a me sentir mal, comecei a sentir taquicardia e tudo mais, vá no seu médico, porque pode ser um nódulozinho na tua tireoide. Ok? Outra coisa, quando você começa a usar, essa é a dosagem, tá, pessoal? Crianças, até 40 quilos, você pode dar o que para ela? Lugol 2%, você dá uma gota por dia. De 0 anos, de 6 meses de idade, a 2 anos de idade, uma gota a cada 2 dias. Acima disso, acima de 2 anos, até 40 quilos, uma gota de Lugol 2% por dia. Então, todos os dias, uma gota de Lugol 2%. Tá? Adultos, Lugol 5%, 2 gotas iniciais, né? Daí você pode ver com o teu médico para aumentar isso daí. Quando que eu sei quando eu estou com Lugol bom no meu corpo, a quantidade de iodo bom no teu corpo? Existe um exame que é difícil de ser feito, a maior parte dos laboratórios não fazem, que seria a sobrecarga de iodo urinário. Você tomaria uma quantidade de 50 miligramas
Isso, iodo, desculpa. O Lugol você dissolve em água. 2 gotinhas num copinho com água, 150 ml de água já é suficiente. Você tomaria 50, você deve tomar 50 miligramas de iodo, ou seja, ou iodoral ou 8 gotas de Lugol. Aí você coletaria a tua urina por 24 horas. Essa urina coletada em 24 horas, a gente calcularia a quantidade de iodo que você excretou. Se você tomou 50 miligramas de iodo, você deveria excretar entre 45 e 47,5 miligramas de iodo. Se você fizer isso, quer dizer que o teu corpo já está saturado, já está com bastante, já está com uma quantidade excelente de iodo. Se você excreta menos do que isso, quer dizer que você está retendo iodo. Isso significa que você precisa ainda suplementar iodo. Só que isso é um teste difícil de ser feito. Eu normalmente não faço com meus pacientes, eu simplesmente vou lá e dou iodo para todos eles. Tá bom? A dosagens foi... Selênio também diariamente. Quem tem nódulo na tireoide pode... doutor, eu vi que eu tenho um nódulo na tireoide aqui. Se é um nódulo que ele tem características benignas, é um nódulo que não é considerado um nódulo quente, você fazendo uso de iodo, você vai tratar o seu nódulo. Você tem é que nem a mama, é que nem na mama. Se você tem aquela doença fibrocística da mama, doenças fibrocísticas da mama, você consegue tratar em pouco tempo aquelas mamas dolorosas, que tem aqueles adenomas, tem aqueles nódulos dolorosos, você trata com iodo. Eu não lembro o nome do médico, deixa eu ver se eu tenho aqui nas minhas anotações. Não, acho que não tenho, não. John Myers, achei. Um médico chamado John Myers, no ano de 1976, ele descreveu e publicou algo espetacular. As mulheres com nódulos na mama chegavam no consultório dele e ele fazia algo muito interessante. Ele fazia aquilo, igual o exame de Papa Nicolau, né? Colocava o espéculo lá no canal vaginal e eles encharcavam o algodão com solução de Lugol, com iodo e iodeto. E colocava dentro da vagina da mulher, fazia um suave, como se fosse um suave, e tirava o iodo, jogava fora, fazia na veia da mulher ali algumas dosagens de vitamina B2 e B3. A maioria das mulheres saíam do consultório dele naquele momento, ou seja, naquele dia que ele fez a consulta, elas saíam já dizendo: doutor, minha mama não dói mais. Parece que os nódulos estão diminuindo de tamanho. Ele referia que 50% das mulheres, em uma sessão, sumia todos os nódulos da mama. Entende? Então, existe essa possibilidade de tratar nódulos na tireoide, dando iodo, nódulos na mama, tratando com iodo, nódulos na próstata, meus queridos e conterrâneos homens. Vamos tomar iodo, rapaziada, para prevenir câncer, para prevenir hiperplasia prostática benigna, tá bom? Existe essa história de que se você pingar iodo na pele, ele ser rapidamente absorvido, que o teu corpo está necessitando. Isso nunca foi provado, isso é uma teoria, pessoal. Já vi muita gente com altíssima necessidade de iodo, pingar iodo na pele e aquilo demorar para ser absorvido. Altíssima necessidade de iodo. E não absorveu com tanta velocidade. E outras pessoas que também com altíssima necessidade que absorveu rápido. Então, aí depende da tua pele, da tua capacidade de absorver a pele, de absorver o Lugol, entende? Então, não dá para considerar isso como um teste. O Dr. Guy Abraham, e o cara que eu usei ali, o médico que eu usei, eu falo muito cara, né? O médico que eu usei para poder colocar no estudo aqui, me fugiu o nome dele agora, eu tava vendo um monte de vídeo dele esses dias aí para poder trazer a aula. Bem, o Dr. Guy Abraham, ele estudou mais de 5.000 pessoas. Ele fez estudo de iodo, problemas tiroidianos, mama, câncer, em mais de 5.000 pessoas. O que ele descobriu? 96,3% das pessoas tinha deficiência de iodo. Então a minha pergunta é, será que você também não tem? Será que vamos confiar num teste desse de pele para ver se realmente você tem necessidade ou não? Eu assumo que todo mundo tem a necessidade. Se 93% tem necessidade, eu assumo que 100% está precisando. Porque ele é anticâncer, ele detoxifica.
Quer coisa melhor que isso daí? Não dá, né? Maravilha! Pessoal, dúvidas? Vamos lá, vamos responder umas dúvidas e aí a gente encerra. Eu acho que eu passei tudo que eu precisava, tudo que eu queria passar para vocês desse. Eu espero que agora vocês essa iodofobia que tem, inclusive se tiver algum colega médico, estudante de medicina aqui que nem tinha esses dias atrás, espero que essa iodofobia médica, essa iodofobia tenha acabado. Se não acabou, entre em contato comigo. Ah, doutor, existe o efeito como é que é? Alguma coisa Tchaikov. Cadê aqui o nome? Wolf Tchaikov, de que quando você usa o iodo, você reduz, como é que é? Se você der iodo, você destrói a tireoide e ele para de captar iodo. O teu corpo ele faz um mecanismo compensatório e para de captar iodo. Primeiro de tudo, aquilo ali foi uma ciência ruim. Foi um teste ruim. Primeiro de tudo, foi feito em animais. Obviamente, todo estudo tem que ser iniciado em animais. Mas segundo, aquilo ali ele não mostrou como é que ficou os hormônios tiroidianos desses ratinhos. A única coisa que ele mostrou foi que a tireoide saturou. A tireoide precisa armazenar apenas 50 mg de iodo. Iodeto. Então, se você dá iodo todo dia, vai chegar uma hora que ela vai saturar. Ela vai falar, não precisa mais. Não precisa ficar entrando toda hora. Então, ele vai reduzir a captação. É isso. Wolff-Chaikoff é isso. Não muda nada. Não mostra a redução de hormônios tiroidianos. Existem pessoas que, quando você dá iodo, você em 48 horas, até no máximo 7 dias, você reduz a produção de hormônio tiroidiano. Mas isso passa. Isso passa. Ok? Vamos lá. O horário que se toma iodo. Eu sempre falo para tomar antes das refeições. Por quê? Porque basicamente, se você for tomar Lugol, o Lugol ele pode manchar teus dentes. Então você tem que tomar o Lugol e enxaguar bem tua boca. Se você tomar Lugol e logo após você comer, então você já está basicamente retirando tudo que você precisa ali do Lugol da tua boca. Então não vai manchar. Lugol em comprimido, qual a dosagem? 12,5 mg a 50 mg, tá bom? Eu não indico tomar em jejum, não indico. Fiz a retirada de tireoide. Além do hormônio, tem que tomar algo mais? A tua tireoide precisava apenas de 3% do iodo. Os outros 97% de iodo que o teu corpo... Nos 97% do iodo que o teu corpo precisa, está no restante do teu corpo e não na tireoide. Então você precisa sim tomar. Então, Bruna, essa é uma excelente pergunta. Toma o Puran 50 e minha homeopata passou Iodum 30, né, de 30 lá, CH30. Será que já é suficiente? Ele vai estimular o teu corpo a funcionar como se estivesse na presença de iodo, mas não é suficiente. Não é suficiente, tá? Boa, Getúlio, exatamente. Quando você usa vitamina C, existe uma correlação de que se você tomar vitamina C junto com iodo, com Lugol ou iodo oral, você vai perder esse iodo, essa vitamina C, pelas fezes, ela não vai ser absorvida. Então é ideal que você faça o quê? Tome o teu Lugol, aí 15, 20, 30 minutos depois, aí você pode tomar a tua vitamina C. 2 horas depois é especulação que muita gente teve, mas você precisa absorver. E para absorver somente líquido no teu corpo, 15 minutos a meia hora já é suficiente. Então se o teu estômago está vazio, você toma o Lugol e daí você vai comer, não tem nenhum problema. Ah, doutor, mas você falou que não é para ser em jejum. Não, você toma com ele vazio, aí você vai quebrar teu jejum, você vai comer para você limpar a tua boca. 10%? Não, é muito pesado, é muito forte 10%. Pode, não tem problema. A quantidade de iodo que tem ali, iodeto, é suficiente, é bom, não é ruim não. Você poderia tomar uma gota, por exemplo, daquilo ali. Entretanto, queima, na hora de tomar, queima, não dá não, tá bom? Inclusive, quem aqui tá com dor de garganta, pode fazer o quê? Gargarejo, pega uma água, Lugol, ele ajuda a matar os vírus, bactérias e tudo mais tem lá. Pode tomar Lugol fazendo hemoterapia? Karine, aquilo que eu falei, contraindicação é somente aquelas, hipertiroidismo e hipotiroidismo de autoimune. Mercúrio pode ir para o cérebro para quem tem amálgama? Pode. José, excelente pergunta, excelente pergunta. Amálgama, quem tem amálgama na boca, boa parte do Lugol vai ficar ali. Então o que é o ideal? Para quem tem amálgama, tomar no canudinho. Estranho, né? Vai tomar no canudinho.
Idealmente a pessoa tem que tirar esse amálgama com um dentista que saiba o que está fazendo, um dentista biológico, alguém que saiba retirar sem fazer com que você inale de novo aquele mercúrio, tá bom? E outra coisa, existe sintomas que algumas pessoas sentem quando estão tomando Lugol no começo, nas primeiras semanas, que é chamado Hersheimer. O que é isso daí? É a destoxificação. O teu corpo está tão intoxicado por mercúrio, por halogênios, que quando você começa a tomar Lugol, ele começa a destoxificar teu corpo e essa toxina cai na tua corrente sanguínea e pode ir para o cérebro, sim, causar dor de cabeça, causar náusea, causar contraturas, dores musculares, cãibra, diarreia, tá? Então, por isso que assim, começa com Lugol, por isso que eu sempre indico começar com pouco e vamos aumentando. Começa com 2%, uma gota, se for no caso, aí você vai aumentando, sem problema algum. As farmácias, Agadá, elas já sabem sobre... Se você colocar Lugol 5%, elas já entendem o que é. Que é basicamente iodo a 5%, iodeto a 15%, água destilada 85%. Ok? Rosa, você toma Synthroid 100, você deve tomar iodo. Eu falei isso lá no começo da live. Depois volta lá e assiste. Essa live, pessoal, da última vez, o Instagram não me deixou colocar nos meus stories, mas ele me deixou salvar direto no IGTV. Então, eu vou tentar pôr nos stories, nos stories e no IGTV. Daí vamos ver qual cai primeiro lá e onde que vai ficar, tá bom? Mas a ideia é sim deixar gravado. Ah, Christian, não procede, não vai pro teu cérebro não, cara, assim, nessa quantidade elevada. Porque é o seguinte, não vai ser absorvido. Não vai ser absorvido, ou se for absorvido vai ser bem pouco. O amálgama, que é o mercúrio junto com o iodo, vai ir para as suas fezes e você vai defecar, vai dar uma diarreia. Devo passar quanto tempo usando iodo? Até Jesus chamar, Cláudia. Até o final da vida. Deixa eu ver mais alguma pergunta. Tive melanoma. Para quem tem melanoma, essa é excelente, excelente, excelente. Por isso que eu gosto das lives, mais do que dar aulas, do que gravar aulas. Melanoma, você pode pingar Lugol até, se você quiser fazer Lugol 10%, nesse caso aqui, a moça que perguntou, Lugol 10%, você pode pingar em cima do teu câncer de pele. Se for escano celular, espino celular, melanoma, o que não importa. Só pingar ali. É muito bom, porque ele é anticâncer. Não falei que ele é anticâncer? Não, ele é anticâncer. Se você tem problema de garganta, faz o gargarejo. Se você está com micose no teu pé, põe lá o Lugol. Ó, o Edu falando, pagou R$33 essa semana, não precisou de receita. Ó, veja como é barato, é muito barato, muito barato. Então, Neide, legal, tem algumas farmácias de manipulação, tem uma aqui em Curitiba, em específico, que eles manipulam 2 gotas de Lugol dentro de comprimido. Então, você toma um comprimido, que vai se abrir no teu estômago, e lá contém 2 gotas de Lugol. Então, dá para fazer assim. Então, Christian, na verdade, isso daí é uma falácia, esse negócio. Fala, mercúrio contínuo na corrente sanguínea se deslocar para o cérebro. Dificilmente você vai ter mercúrio na tua corrente sanguínea. Teu corpo não é burro, ele não deixa essa substância tóxica ficar circulando pelo teu corpo. Então ele não vai... Ele pode ir um pouco pro teu cérebro? Pode sim. Por isso a necessidade de fazer o detox. Só que quando você começa a fazer o detox com iodo, ele vai grudar o iodo com o mercúrio e dificilmente ele vai pro teu cérebro. O pouco que pode ir, pode dar dor de cabeça. Obrigado, Bruno, obrigado. Então, se tem muita gente perguntando aqui de doenças, tal doença pode tomar, tal doença pode... Gente, é aquelas contraindicações que eu falei anteriormente. Se você não viu a live, então eu vou te obrigar a voltar e assistir. Ó, mais uma. Quem tem DPOC pode tomar Lugol? Não vou responder. Volte à live e assista, caramba. Tá bom, pessoal? Então, ó, foi um prazer estar com vocês. Estamos quase 1 hora já aqui. Foi muito bom. Semana que vem, antes de tudo, bata um print da tela. Vamos lá.
hashtag Povo Pleno. A ideia é transmitir esse tipo de informação. Imagina o tanto de coisas que vocês receberam hoje, o quanto isso pode ajudar muitas e muitas e muitas pessoas. Então, compartilhem. Mande essa live para outras pessoas lá, aperta. Eu vou tentar deixar no IGTV, porque é legal, porque vocês apertam no aviãozinho e encaminham para outras pessoas. Aí é top. Então vocês encaminhem para outras pessoas, me marquem, que eu gosto de ver isso daí, é legal. Mostrar, acaba sendo o retorno do meu trabalho, né? Eu amo mais fazer esse trabalho aqui no Instagram, apesar que... eu amo mais fazer esse trabalho no Instagram aqui do que no consultório, porque aqui eu atinjo... poderia atingir 1 milhão de pessoas, que esse é o meu objetivo. Mas no consultório eu não consigo atingir tantas pessoas simultaneamente. Mas vamos lá, atingir o máximo que a gente pode, levar esse tipo de informação que é espetacular, ok? Semana que vem, não vai ter live dessas aqui que eu faço uma vez por semana, vai ter a Semana Saúde Plena. Quem aqui já se inscreveu? Todo mundo aqui já está inscrito? Vai ter a Semana Saúde Plena, vão ser dia 1, 2, 3 e 4 de junho. Eu vou estar fazendo 4 lives, 4 dias seguidos, segunda, terça, quarta e quinta. Falando sobre saúde. Eu vou falar sobre detox do fígado, tinha muita gente pedindo para mim o protocolo de detox hepático. Vou falar sobre alimentos inflamatórios, sobre a suplementação essencial e vou falar sobre jejum intermitente. Vocês estão convidadíssimos para participar. Onde se inscrever? No meu perfil ali aqui dos stories, no meu perfil do Instagram, tem ali um linkzinho na minha biografia. Tá? Você clica ali e ele vai para uma página para poder você colocar teu e-mail, que dali eu vou estar informando quando que vai estar acontecendo. Se tiver alguma mudança de data, se tiver alguma mudança de horário, é tudo por lá que eu vou estar avisando. Por lá e pelo meu Telegram. Tá ok? Quando eu conseguir chegar em 10 mil, esse é o grande problema, eu não cheguei em 10 mil seguidores ainda. Quando eu conseguir, aí eu posso pôr ali a Semana Saúde Plena e arraste para cima, que daí você já conseguiria fazer a tua inscrição. Por enquanto, ainda não dá, mas logo logo a gente chega lá, tá bom? Então, pessoal, grande abraço, grande beijo para vocês e até a próxima.